A neuromodulação ela é de estímulos de baixa potência, onde ela não é invasiva, não dói e muito raramente acontece alguns episódios de dores de cabeça completamente suportáveis. São incômodos que eu costumo dizer que é a atividade elétrica se reorganizando e por isso gera algum nível de desconforto muito passageiro. Em linhas gerais não precisa nem tomar analgésico porque passa muito rápido, né? Esse tipo de situação. Além disso, a neuromodulação ela pode ser volitiva. O que é que significa isso? O paciente ele não é paciente, ele participa do processo, então ele é um ser ativo no processo. Como que é essa neuromodulação volitiva? Você começa a construir uma relação cérebro-máquina. O seu cérebro está conectado na máquina e você tem um resultado de visualizar isso em tempo real. Você vê o que está acontecendo dentro do seu cérebro. E eu, como neuromodulador, posso lhe sugerindo a treinar determinados passos e comportamentos elétricos da sua própria cabeça e você participando. Quando você acerta pela primeira vez, eu lhe pontuo. Ó, você acertou, é isso que eu quero. E aí você repete. Quanto mais você repete, mais fácil fica repetir de novo. Ou seja, a gente constrói aprendizado elétrico na tela da televisão, ao vivo e a cores para o paciente. E ele sai feliz de lá porque foi algo que ele participou. Ou seja, Autonomia, né, no é tratamento. experiencial o aprendizado, igual você aprender o ABC, fazer uma letra na escola pela primeira vez. Vou fazer um adentro aqui, um exercício da mente, né? É um exercício Você coloca a da mente mente. para exercitar. É a academia da mente. Perfeito, Reinaldo. Ótima analogia. E é importante isso, né? A gente exercitar a mente em todos os sentidos. Né? É fundamental, porque além de ser um exercício, é um exercício reprogramador. Vamos dar um outro exemplo aqui, muito a ver com o mundo da performance física. O sujeito tem 2, 3 marcadores genéticos na família, em que ele tem vários parentes, e ele mesmo tem um marcador genético, que ele tem tendência a ficar obeso. Mas na epigenética ele decidiu, ele se inspirou com pessoas que ele acredita, e ele decidiu ser trincado. Então ele vai para aquela performance e vai fazer o máximo. Talvez ele tenha que, de repente, aumentar o treino, diminuir, ser mais estratégico para alcançar o objetivo. Mas ele alcança ou não? Alcança. Porque ele decidiu. Uhum. O que você será na vida é uma tomada de decisão tua. A gente tem infinitas possibilidades todos os dias de alterar a realidade diária. A pergunta é, quem vai suportar vencer a força contrária? Olha como isso é importante. Como é na academia, para um grande sonho, existirá sempre uma força contrária inversamente proporcional. Se você pensa pequeno, a força contrária é do tamanho. Se você pensa grande, a força contrária será inversamente proporcional. Na academia não é assim? Eu quero ficar grande, então você aumenta a carga e prova que você consegue pegar. Aquilo é a metáfora da vida, meu amigo. Você está falando da força contrária. Quem quebra força contrária na academia está quebrando força contrária mentalmente na vida também. Percebe? Com certeza. Isso é um aprendizado que não pode ser perdido. Agora você imagine você ter um personal trainer que está ligado nesse movimento. Tá? É incrível, muda tudo. O cara está lá, ó, meu amigo, são 4 séries de 12. Você é capaz de fazer. Eu acredito em você. Vamos lá. O cara chega, na primeira faz, segunda, terceira já começa a morrer. E você vai lá, ajuda um pouco mais, mas não ajuda o suficiente que ele não participe. E você vai dizendo, vamos, segue em frente. E agora você vai quebrar a força contrária. Sim. E agora fazendo uma analogia de vida para um todo, né? Quando a gente fala assim, um exemplo. Se você se determinar, se projetar, que você falou de projeção, né? E de ter um propósito, você consegue atingir seu objetivo. Qualquer ser humano, né? Só querer.
Porque eu tô falando isso daí porque eu vou falar uma coisa aqui que eu assisti muitos anos, adolescente, num programa de televisão no Faustão. Eu lembro quando o Harmonia do Samba, na época, ele ganhou o disco de ouro, o primeiro disco de ouro. E aí o Xande do Harmonia, ele pegou o microfone do Faustão e foi lá na frente da câmera e falou: eu queria falar com todo o público de casa. Quando nós iniciamos o Harmonia do Samba para fazer os ensaios dentro de uma garagem, ensaiar, tocar, ninguém era mestre aqui de conhecimento musical. Nós começamos com esse projeto e nós nos entregamos. E todos os ensaios internos lá, o Xande falava: nós iremos em tal data, em tal época, ser disco de ouro e vamos estar lá no Faustão e eu vou falar nas câmeras. E aconteceu. Exercício da mente. E antes disso, a gente precisa falar que foi um processo intuitivo. Ele teve uma iluminação. Não me pergunte como. Todos nós temos as nossas. E respeitar os nossos processos iluminados talvez seja o fato fundamental entre o sucesso e o fracasso na vida. E o maior sucesso da vida é conseguir ser feliz. Tá. Não é raro no consultório, por exemplo, Reinaldo, a gente pegar pessoas que passaram 3, 4 décadas da vida investindo em uma tomada de decisão de lá de trás para perceber que aquele resultado, se o outro desistisse do projeto, ela estaria com a vida toda anulada. Como se reerguer a partir disso? Entendi. É louco. Então, qual é a grande regra? Você nunca pode tirar o seu eixo de prioridade para colocar o de ninguém, nem de um filho. Não faz sentido, nem para ele. Você não vai entregar o resultado que você quer para o seu filho, você não sendo uma prioridade em sua vida. O meio externo também é um grande influenciador do meio interno, né? Você estava Sem falando do dúvida. treino na academia, aquele exercício que está ativando lá dentro né, virando um gatilho de intuição, de mudança de chave. Então, o meio externo influencia o meio interno, né? Eu tô falando Sem isso dúvida. porque, tipo, eu cresci sempre com a minha mãe falando assim, olha, arruma o seu guarda-roupa, porque quando a gente arruma o guarda-roupa, arruma dentro da gente também. E ela está coberta de razão. É isso. É. Mas nessa sua metáfora, eu não sei quem arrumou quem, na verdade. Né? Disciplinou. Porque, assim, o ambiente que você vive, ele pode ser inconsciente ou conscientemente a projeção do que você é. O fato é que, independente de você estar consciente ou não, ele vai projetar o que você é. Se você chegar hoje em casa e o seu guarda-roupa estiver desarrumado, você está desarrumado internamente. Você pode estar arrumado internamente domingo a partir da decisão consciente de usar o sábado para arrumar tudo, por exemplo. E aí olha que fator fundamental, e a sabedoria e a expertise de sua mãe. Ela foi essa estrutura terapêutica para te dar a guia, percebe? Então eu costumo dizer, Reinaldo, que terapia, os processos terapêuticos de alta elaboração não é um patrimônio do psicólogo. É um patrimônio e um fenômeno natural onde tem pessoas. Você vive processos e insights psicológicos de iluminação no templo, na igreja, no parque, sozinho, numa sombra de árvore, caminhando, pedalando, malhando e por aí vai. Percebe? Então, os fenômenos terapêuticos, eles podem acontecer no consultório de forma guiada e com uma maior frequência, obviamente, porque a técnica foi feita para isso. Mas eles acontecem naturalmente também.
tá? E guiados às vezes por pessoas que pela experiência de vida vai nos constituindo nesses aspectos. Perfeito. Parabéns para sua mãe, como é o nome dela? Eleusa. Dona Eleusa, eu quero mandar um abraço carinhoso para você. Você mandou ver aí, viu? Ela sempre fez essas analogias aí de limpeza e organização. Sim,